Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a tua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele puser mão. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O profeta desta era disse que um certo pregador que orava pelos enfermos orou por uma mulher que estava sofrendo
não sei se diabetes ou câncer no sangue, leucemia. Não me lembro perfeitamente qual era a enfermidade. E a ungiu com óleo. Mas a mulher morreu logo em seguida. Então aquele pregador disse assim: ó, Deus não toma cuidado de sua palavra para cumprir. Em outras palavras, não é? Ele não vela sobre a sua palavra para a cumprir. Porquanto eu orei por aquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, a ungir com óleo, e ela morreu a si mesma. Então não creio mais em Deus. Não creio mais na Bíblia. O profeta disse assim apenas: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entro pelo mesmo caminho daquele homem. Isto quer dizer, ouvintes, que se Deus não tiver a misericórdia de nos segurar na sua palavra, nos dar a fé de Jesus Cristo, nós nos escandalizamos e prostramos à margem do caminho com facilidade. Porque a vida cristã é a vida mais espinhosa que existe aqui na terra. Ela deve ser escolhida de livre e espontânea vontade, isto depois que a pessoa é chamada por Deus e toma conhecimento. Ele chama e mostra as duas estradas. Agora, pela semente que o próprio Deus tem colocado dentro da pessoa, então aquela pessoa escolhe a estrada estreita, o caminho espinhoso. Nos faz lembrar o testemunho de Sadraque, Misaque e Abednego, que quando o rei mandou tocar a trombeta, ele houvera feito a imagem de um santo homem, que era Daniel, e assinou um decreto que todo mundo tinha que adorar aquela estátua, considerando como Deus de Daniel, porquanto Daniel foi um homem muito poderoso, muito abençoado, foi um profeta dentro de seu reinado. Embora sendo a estátua, a imagem, não é? A estátua de um homem santo, Sadraque, Misaque e Abednego não prostraram quando os instrumentos foram tocados. Todo mundo deveria se ajoelhar. Mas acontece que, ficando de pé os três, então logo aquilo foi muito distinto, quando todo mundo se dobra e apenas uns poucos ficam de pé. Ora, logo eles foram levados ao rei. O rei gostava deles também porque eles tinham o mesmo espírito de Daniel. Eles tinham o mesmo espírito de Daniel e, portanto, não tinham espírito de idolatria. Não havia neles o espírito de idolatria, mas sim o espírito de adoração ao único Deus. Mas o resultado foi este: que o rei não cumpriu a sua palavra, não executou, não fez cumprir a sentença segundo o seu edital, segundo a sua lei, logo de uma vez com Sadraque, Misaque e Abednego. Mas ele tentou convencê-los de que deveriam se dobrar, dando-lhes uma outra oportunidade. Você sabe
que quando Satanás lhe oferece alguma coisa, alguma oportunidade, e você rejeita, fique sabendo, ele está ali com uma fornalha bem mais aquecida para você. Ele pensou que Jesus se dobraria diante de sua oferta, mas quando Jesus o resistiu com as Escrituras, o que aconteceu? O seu plano já estava feito de levá-lo à cruz. Cada pessoa que escolhe o caminho estreito, que tem procurado ser servo de Deus, tem que saber, viver a verdade tem preço. Não se vive a verdade dando tapinhas nas costas com apertos de mãos. Quem vive a verdade é odiado pelo mundo que está imergido na mentira. Então o rei deu outra oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a convicção, a certeza e a consciência. Eles estavam cônscios do caminho em que eles haviam escolhido. Respondendo para o rei: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos libertar desta fornalha, das suas mãos, ó rei. Mas a disposição deles era esta: ainda que ele não nos livre, nós não renunciaremos. Nós não nos escandalizaremos. Nós não vamos murmurar contra ele. E o resultado foi, vocês já conhecem, que eles não se dobraram. E parece que Deus não tomou conhecimento daquele testemunho e deixou que eles fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas acontece que Deus foi esperá-los lá dentro, e a única coisa que queimou deles, que estavam neles, foi aquelas cordas, aquelas amarrias, foram aquelas coisas que estavam naturalmente amarrando-os quando eles foram lançados na fornalha. Deles mesmo não queimou nem sequer um fio de cabelo. Oh, como isto me dá uma grande mensagem e anima os filhos de Deus, aos servos do Senhor, aos escolhidos de Deus, a prosseguirem adiante, mesmo vendo contradições, mortes contraditórias, dificuldades de todas as maneiras. O nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não deixaremos a sua palavra, a mensagem que Ele nos enviou através do seu profeta. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. A tantos outros foram dadas oportunidades para negarem, mas eles não se dobraram. Eles sabiam em quem tinham crido e por isso, convictamente, certos do caminho que haviam escolhido, não recuaram. Mas agora nós temos de chamar a atenção para os nossos ouvintes, ou a atenção dos nossos ouvintes, para um fato muito importante desta meditação. É que Deus não se responsabiliza por quem quer que seja que tenha invocado o seu nome
e tenha procurado servi-lo, se aquela pessoa não fica debaixo da sua misericórdia, debaixo dos seus ditames, sob a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras e mesmo na história da igreja e no presente momento, que a uns ele dá salvamento, a outros ele permite partir numa hora que a gente acha que não deveria ter partido, e de uma maneira que a gente acha até que não seria uma maneira própria para um cristão partir. Deus deixou que Tiago tivesse o seu pescoço amputado. Logo, com tanta facilidade, Herodes amputou o pescoço de Tiago, mas não pôde matar a Pedro no dia que ele queria. Pedro só pôde morrer no dia que Deus permitiu. Portanto, notemos isto: Deus vela sobre a sua palavra, e nós temos prazer de que Deus cumpra a sua vontade em nós, ainda que seja mal, aparentemente, para a razão, o cumprimento da sua vontade seja um mal na nossa vida, seja uma doença, seja um desastre, seja o que for. É maravilhoso saber que aquilo foi a vontade de Deus. Amados, vocês conhecem a história de Raabe em Josué capítulo 2. Aquela mulher abrigou os espias de Josué, os espias de Deus. E quando eles iam embora de sua casa, ela lhes fez um pedido. Um pedido para livrar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles pediram dela um sinal. Fizeram um juramento para com ela. E se ela expusesse um cordão escarlata, um cordão vermelho, então todos aqueles que estivessem sob aquele sinal estavam reservados. A vida deles não seria tocada por nenhum dos soldados de Israel. Esse era o compromisso deles. Compromisso que não podia falhar. Era juramento. Mas uma coisa é certa: vejam o que eles advertiram aquela mulher. Como eles advertiram-na? Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Mas, amados, isto é profundo, isso é tremendo. Josué capítulo 2, versículo 19. Isto quer dizer que Deus não tem responsabilidade com as pessoas que estejam fora de sua palavra. Ele não é responsável por um mundo que está totalmente fora de sua palavra. Ele não é responsável pelas crianças que nascem cegas, aleijadas. Ele não é responsável pela demência que tem caído sobre a terra, a loucura, como consequência do espírito de aquisição e de sedução que tem dominado os homens, como consequência da excessiva perversão do sexo, o vício, a embriaguez, o álcool, o fumo e tantos outros vícios,
Deus não é responsável pela consequência de tais pecados pelos quais a humanidade está dominada. Não. As promessas de Deus são para aqueles que observam sua palavra. Na verdade, estamos sujeitos às mesmas circunstâncias no tocante ao tempo e ao espaço, aos choques e às bactérias que estão cruzando os ares constantemente. Mas não estamos sujeitos mais à consequência do pecado, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele a cumpriu, dando-nos o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o próprio Deus derramando seu sangue no Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. É o próprio sangue de Deus nos resgatando da consequência do pecado, do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. A estas alturas, importa a cada um que nos ouve viver sob as promessas de Deus, ainda que parecendo que Ele tenha virado o rosto contra nós. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó, a ponto de sua mulher, sua companheira, aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus. Mas Jó sabia que existia o seu Redentor, que tinha poder de levantá-lo um dia, e ele, Jó, contemplar a sua glória. Firmes nas promessas do Senhor é estar crendo na sua palavra mesmo contra a razão, contra todos os sentidos, ainda que tudo parece que vai mal, tudo dando ao contrário, como aconteceu com Abraão, mas sabendo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e cumpre a sua promessa, como cumpriu com Abraão. De Deus muito firme são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. O Senhor Deus vos abençoe a confiarem. O Senhor Deus vos ajude a confiarem na sua palavra, nas suas promessas, quer seja na cama, no leito de dor, na hora da morte, em qualquer instante da vida, quer na abundância, quer na escassez. Esta é a nossa oração. Filhos de Deus, confiai, confiem mesmo na palavra do Senhor, porquanto Ele vela sobre a mesma para a cumprir. Nós pedimos a Deus esta bênção sobre os seus filhos, sobre todos quantos amam sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Em momentos de angústia, de trevas e dor, necessito sentir teu amor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Quando em noites me encontro tão só, quando ouço essa voz me invade o ser, uma luz de infinito esplendor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave,
manhã. É tua voz delicada, Senhor, me indica o caminho que devo seguir, me infunde um novo vigor, como a brisa suave tua voz é, Senhor, como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. De acordo com o Espírito de Deus, não deveria haver separação entre os homens, entre a humanidade. Mas isto se o homem tivesse permanecido de acordo com o Espírito de Deus, seria plenamente possível. Mas uma vez, saindo fora do programa de Deus, então o próprio homem impossibilitou esta unidade entre si. E por isso, então, as diferenças. Agora, Deus é imutável. Não é porque o homem mudou que Deus cederia e teria que se evoluir também e admitir os pensamentos humanos e suas diferenças. Não. Deus permanece imutável. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isto porque Ele é imutável. Ele não pode mudar. E Deus é santo. O significado da palavra santo literalmente quer dizer separado. Se Deus é separado, então Ele separa um povo para si. Desde que a humanidade se perdeu, se misturou e tem admitido formas diversas, especialmente acerca do próprio Deus, pensamentos há centenas e centenas acerca de Deus. Mas Deus permanece sendo o que Ele é. Não importa que grandes homens pensem diferente acerca dele. Ele continua sendo o que Ele é. Não importa que você pense acerca daquela árvore de uma forma diferente, ela continua sendo o que ela é. Ora, a natureza é uma Bíblia. A natureza é uma Bíblia aberta, explicada aos homens. E aqui nós temos uma questão de fé. Deus continua sendo o que Ele é. O que Ele foi, o que Ele é, e eternamente Ele continua sendo Deus. E temos de chegar à conclusão de que Ele não é misturador, mas Ele é separador, porque Ele é santo. E vale a pena repetir, uma vez que o homem se misturou, então desta mistura, Ele tira para si um povo zeloso de boas obras, que pensa como Ele, que Ele pode pensar através daquele homem, expressar seu pensamento através daquele homem, como Ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel,
Deus conosco. É isto que Ele faz quando toma conta do nosso coração, da nossa vida. Então, daí a diferença. Mesmo não querendo, os homens tentam união, mas esta união formará uma colcha de retalhos. É uma união, na verdade, mas nunca uma unificação. Ela forma apenas uma colcha de retalho, cada um com sua cor, respeitando naturalmente uns aos outros. Mas Deus não deixa se levar por respeito humano. Para dar água à mulher samaritana, Ele rasgou a tradição, desceu lá na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, pediu a água, e a própria mulher admirou aquilo. E logo Ele deu água da vida para ela. Oh, isso é tremendo! Isto é maravilhoso! E se Ele é diferente, Ele tem que formar um povo diferente. Se Ele está no homem, se Ele está na mulher, aquele homem, aquela mulher, logicamente tem que ser como Ele. E se for como Ele, então é diferente. Nós vamos pensar nisto aqui. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 12, verso 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está aqui uma diferença, a base da diferença. Nós encontramos nos evangelhos, assim ditos, como São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nós encontramos pessoas que, na verdade, eram boas e tinham religião, e criam em Deus, e outras que não criam em Deus. Se você for analisar as suas vidas, vocês nós vamos constatar que elas não tinham fé em Deus, enquanto que outras tinham fé em Deus e guardavam os seus mandamentos. Como o caso do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Ele tinha fé em Deus, a ponto de guardar os seus mandamentos por tradição. Ele havia herdado aquilo de nascimento. Ele havia nascido numa linha que obedecia os mandamentos, que não roubava, que não matava, que não desejava a mulher do próximo, que não mentia. Oh, que homem de qualidade, portanto! Como aquele homem empolgaria e chamaria atenção de qualquer organização, de qualquer sistema religioso nestes dias, e como ele receberia elogios de todas as partes. Mas acontece que Jesus Cristo, sem desconsiderar as suas qualidades, as qualidades daquele mancebo de qualidade, deixou bem claro que aquele homem, apesar de obedecer a Deus, aos mandamentos, tinha o seu tesouro aqui na terra e não nos céus. Oh, aqui vale a pena nós lembrarmos aquilo que temos aprendido. Maria Madalena era uma mulher que não tinha fé em Deus, como Caifás tinha, como aquele mancebo de qualidade tinha fé em Deus. Zaqueu também, o ladrão crucificado, arrependido, também não tinha fé em Deus. Ele não tinha religião, ele não obedecia a Deus. Mas ali estava a diferença, a grande diferença. Uma meretriz sendo salva, enquanto damas
mancebos de qualidade, jovens de qualidade, homens de qualidade, se perdiam. Enquanto um ladrão se salvava, homens que tinham fé em Deus, por tradição, se perdiam. Mas isso não é muito de se admirar. Tanto no passado como no presente, isto existe. Vamos lembrar um pouquinho no tempo de Noé. Ora, meus irmãos, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Era a fé que Israel tinha. Era diferente das demais nações. Sim. Enquanto as demais tinham fé em seus deuses, em seus ídolos, em suas estátuas, Israel tinha uma experiência com o Deus vivo, com o Deus de Moisés, com o Deus que abriu o mar, com o Deus que cuidou do seu povo no deserto. Mas tem uma coisa, deixando Deus a um lado, Israel era como as outras nações. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. A massa é a mesma. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado e você não terá diferença de nenhum dos demais e clamará pela união. Mas para que clamar se já estão unidos? Já são iguais, não há diferença alguma. Mas Noé, o que fazia diferença entre Noé e todo o resto da humanidade era a sua fé. Noé cria diferente de todo mundo. O homem que crê da maneira correta tem o seu tesouro diferente. O seu tesouro é em outro lugar. É lá em cima, com Deus. A sua recompensa é com Deus. A sua colheita é com Deus. Que coisa maravilhosa! Você gostaria de crer diferente de todo mundo? Simplesmente para ser um pássaro raro? Um fariseu? Batendo no peito que não é como os demais? Não. Isto não aconteceu com Noé. Noé cria diferente de todo mundo. Por isso a sua conduta, a sua vida era totalmente diferente. Mas a massa era a mesma. Noé foi formado de carne, ossos como os demais, sujeito às mesmas circunstâncias. Mas veja o que causou a sua fé diferente de todo o mundo. Todo o mundo pereceu, bons e maus, perdidos com bonzinhos, com boazinhas, todos pereceram, porque não tiveram uma fé igual a de Noé. Noé cria diferente. Por isso ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a mensagem do dia, a mensagem da era. E foi o que lhe salvou. Ele podia fazer muita caridade, ele podia fazer muitos prodígios, muitas maravilhas, grandes coisas naquele dia, mas teria perecido com os demais se não tivesse feito o que Deus mandou. Aqui está o segredo da coisa. Os homens se ocupam com grandes negócios mesmo em torno de Deus e querem fazer uma grande obra para Deus, mas deixam de fazer justamente aquilo que Deus mandou. Oh, se o tempo nos permitisse, nós iríamos detalhar sobre isto
fazer o que Deus mandou. Nós iríamos perguntar se Deus mandou você fazer isso. Isto que você está fazendo, mesmo sob lutas e sofrimentos e angústias, sob sinceridade, analise, Deus te mandou fazer isso? Prossiga pensando um pouquinho sobre isso. E vai agora pensando numa fé que Noé tinha, diferente de todo mundo. E pense também onde está o seu tesouro. Oh, meus ouvintes, vamos ver esta coisa de novo? Deixando Deus de um lado, Israel era como as outras nações. Embora tendo o Deus de Abraão, proclamando ter o Deus de Israel, ele perdia as guerras. Ele era escravizado e a sua força tornava-se menor do que aquelas nações que tinham Moloques, Astarotes, Baalins, Baal e outras coisas. Embora continue sendo o mesmo Deus, mas veja qual é a força espiritual que tem um povo separado de Deus. Não se separa de nada, mas se separa de Deus. Se separa da palavra genuína, se separa da mensagem, se separa de quem crê na palavra do dia. Eles não queriam nada com Noé, mas nós vemos pessoas no passado, como a viúva que foi visitada por Elias. Nós vemos como aquele jovem Daniel, crendo de uma maneira diferente dentro do reino babilônico. E seus companheiros, apenas 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, crendo de uma maneira diferente, tendo uma fé diferente, por isso eles eram diferentes. José lá no Egito nos deixa este rastro. Ele era diferente. A Bíblia diz que a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, mas se ela já havia se deitado com outros jovens daquele reino, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que ela encontrou um jovem diferente. E homem normal, que mais tarde casou-se e teve filhos, gerou filhos, mas era diferente, porque o seu Deus era diferente, porque o seu tesouro era diferente, porque ele cria de uma maneira diferente, por isso se portava de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, comporta-se de uma maneira diferente. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando o tesouro do homem, da mulher, está na palavra de Deus, está nas promessas de Deus, ela vive por estas promessas. Mas vamos lembrar aquilo de profundo e tremendo. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. E aqui está a alerta, a advertência do Espírito Santo. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado, deixem a Cristo de um lado, e vocês verão que o povo, a igreja, não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, justamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Agora você quer ou não quer
crer da maneira que Deus tem infundido, trazido aos corações de seus filhos nesses dias. Creia nesta palavra, creia nesta mensagem. Receba a bênção de Deus agora, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação.
guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará,